Mariana Almeida, seja bem-vinda ao Café com Repertório. Obrigada, Jair. Uma alegria recebê-la. A alegria é minha. Bom, tantas formas de poder te apresentar, né? Vamos fazer um resumo básico aqui da sua trajetória. Você é economista de formação e também graduada em Relações Internacionais, professora do INSPER, aqui em São Paulo, diretora executiva da Fundação TID Setúbal. É uma trajetória bacana, uma economista com preocupações sociais muito claras. Eu tentei fugir da economia algumas vezes, mas eu volto para tentar entender justamente as questões sociais a partir do olhar da produção também. Que bacana. Mariana, vamos começar aqui com uma provocação, digamos assim, né? Economia é uma ciência exata ou é uma ciência humana? É uma ciência humana. É uma ciência humana, mas que se preocupa com quantidades. E aí talvez que às vezes o pessoal puxe para a ideia do exato, né? Mas na verdade a economia nasce como uma forma de... O que é a economia? A economia é a forma como qualquer tipo de sociedade, como agrupamento humano, se organiza para se reproduzir socialmente, no sentido de reprodução material mesmo. Como é que a gente faz para existir? Como é que a gente faz para comer, sentar? Tá? Quais são as regras que vão valer, né? E aí é diferente no período, né, feudalismo e período capitalista. Então, a economia estuda essas regras. Portanto, ela é social, porque ela está pensando no quais são as demandas que os seres humanos nesse tempo querem, têm, e quais são as formas que ele faz com que os seres humanos também se movimentem para aquilo. Então, ou seja, é social. Mas como tem essa coisa, o que você quer, quanto você quer, quem produz melhor, como você faz, aí vai para essa quantidade, né, com essas mensurações que levam para um outro lugar, e aí começa a focar só na mensuração e esquece que lá atrás tinha a pergunta inicial, né? O quê? O que produzir? Quanto produzir? Como produzir? Eu tenho um amigo economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, que dizia que a economia era a ciência da escassez. Ele falava isso, né? Não há recursos ilimitados para todos, então, e há uma decisão para se tomar, né? E essa decisão, claro, ela é política no sentido maior da palavra política. É isso mesmo, Mariana? Nossa economia certamente é uma economia da escassez no princípio dela. A economia capitalista, ela está toda formulada, né, formatada para lidar com isso, né, com demandas e necessidades infinitas e uma quantidade de recursos produtivos finitos. E como é que eu vou fazer esse diálogo? Mas tem uma visão ética e moral nessas duas coisas, né? Quando eu falo que as necessidades são infinitas, eu também estou dentro de uma determinada... já estou atribuindo uma certa leitura de padrão de necessidade que não é necessariamente ahistórico, né? Ao contrário, ele é localizado dentro da história. Então, acho que a gente vive isso, mas, por outro lado, talvez correndo aqui um pouco nas explicações, mas... o fato da economia, no modelo capitalista, que é a economia que a gente vive há, enfim, vários séculos já, lidar com a escassez fez com que ela fosse uma economia que justamente procurava produzir muito e acelerar a nossa possibilidade de, com recursos escassos, que recursos? Recursos humanos mesmo, mão de obra, gente, terra e capital. Tendo isso escasso, como é que eu faço para esses três recursos produzirem muito? Então, a economia é a ciência da escassez, mas é a ciência de como contornar a escassez. E, nesse sentido, é uma ciência que fez uma grande, né, nos últimos anos, a explosão da capacidade produtiva da nossa sociedade como um todo, né? E aí eu não sei se a gente hoje não conseguiria olhar para essa capacidade e voltar para as necessidades, talvez tenha algum certo desequilíbrio entre isso aí, né? Será que a gente ainda está lidando com a escassez ou está lidando com a distribuição, por exemplo, né? Bom, vamos desenvolver isso ao longo aqui da nossa conversa, mas ainda no campo, vamos dizer assim, mais geral, quer dizer, esses grandes nomes, os pensadores da economia, por assim dizer, os fisiocratas, Isso né? foi lá atrás. Isso, depois Adam Smith, David Ricardo, o próprio Marx, Malthus, Schumpeter, Hayek, enfim, tantos outros. Olhando assim, um olhar mais de leigo sobre esses pensadores, assim, investigando, há ali uma espécie de uma, não há só assim corrija-me, claro, se eu estiver enganado, a correção de alguma coisa, mas uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma visão de progresso humano, uma visão de realização das potencialidades e capacidades humanas. A economia perdeu isso? Eu acho que eu sinto muita falta desse olhar mais geral, né, hoje. Mas o que é o olhar geral, né? Quando você pega um Adam Smith, né, A Riqueza das Nações, né, é um livro que ele está preocupado em olhar o que é que faz uma nação ser rica. E aí ele vai olhar para a essência de como se dá, como eu falei, esse processo produtivo, né? Quer dizer, por que você consegue produzir mais e fazer mais?
Aí ele vai lá, vai estudar a especialização do trabalho, vai ver como que você avança em relação a isso. Então, mas ele passa por tudo, desde de como é que se dá o trabalho numa fábrica, como é que a fábrica começa, né, a manufatura ainda começa a ampliar a sua possibilidade de produção de mais bens, até o efeito disso no conjunto da sociedade. Então, como é que isso transborda para o conjunto da sociedade? O que eu posso imaginar lá para frente? E eu acho que essa ideia de transitar, para você fazer esse trânsito, você tem que fazer escolhas, do ponto de vista metodológico mesmo, quando a gente vai estudar, né? Você não vai conseguir criar um modelo, por exemplo, de econométrico complexo, com todas as variáveis e analisar todos os parâmetros com tudo que ele falou. Então, eu tenho que abrir mão de certas ferramentas para poder falar do todo. E eu acho que tem escritos, né, que fazem um pouco uma viagem maior, principalmente dentro da história econômica. Acho que tem pensadores que escrevem. Mas quando a gente fala de economia no dia a dia, a gente vai para o pequenininho, né, para entender. Mas eu tenho que subir a taxa de juros? Mas o que está acontecendo com a inflação? Mas a produtividade. Então, assim, a gente perde o funcionamento mais geral e perde a capacidade prospectiva, né? Quer dizer, quando que vai chegar? Então, se eu subir a taxa de juros, vai acontecer o quê com a pobreza no Brasil como um todo daqui a 10 anos, sabe? Não sei, essa coisa de pensar mais amplo, pensar para onde eu vou. Isso é uma marca desses grandes pensadores da economia. Por isso eles resistem, né? Por isso que a gente lê, sabe? Os clássicos, eles têm isso como marca, acho que em qualquer ciência, né? Mesmo aqui no Brasil, você diz, a gente tem, assim como conversávamos um pouco fora do ar aqui, uma rica tradição nessa reflexão, né? Eu acho que o século XX, ele foi um momento, até enfim, pela briga de modelos no campo econômico, né? A ideia do socialismo enquanto alternativa, ele mobilizava paixões, né, internacionalmente e mobilizava a produção que tentasse defender um modelo mesmo, né? Um tipo de sociedade, um tipo de incentivo, né? Quer dizer, olha, a economia de mercado, ela deve ter um funcionamento melhor, e aí eu vou desenhar isso e vou defender isso. Então, aí é cada um dentro dos seus países. No Brasil, tinha que se defender qual que é o modelo que vai fazer a gente não estar num socialismo, mas também não estar tão subalternizado. Como é que se faz o desenvolvimento brasileiro? E você discute dentro dessa avenida aí do debate de desenvolvimento. Então, você tá em defesa. E eu acho que, nesse sentido, você dá um zoom out, né? Assim, você abre um pouco a lente para pensar. Então, aí né, o Celso Furtado, né, que é um grande pensador, vai discutir a economia brasileira como um todo, para pensar como chegamos aqui, como saímos daqui, né, para onde vamos. Roberto Simons, né, Gudin, enfim, tantos nomes que a gente... De gente que trouxe essa envergadura de reflexão, né? Que é muito interessante. Perdemos isso um pouco? Eu acho que sim. Mas eu, de novo, acho que bem se a gente pegar... Teve uma virada muito importante no próprio modo de produção, assim, né? Quando você vai lá para os anos 70, nos países desenvolvidos, mais 90 aqui no Brasil, as coisas que as nossas certezas e as perguntas, e tudo que foi defendido ao longo do século XX, de repente quebra, né? Você tem enfim, no caso dos países desenvolvidos, se a gente pensar que a gente passou o século XX tentando defender o desenvolvimento. Claro. Desenvolvimento para onde? Eu tenho uma referência, né? E bem ou mal os países europeus, o desenvolvimento norte-americano, eram referências. Nos anos 70, a taxa de lucro nesse país começa a cair, o desemprego começa a aumentar, tem uma desorganização do estado de bem-estar social da Europa, e você fala, peraí, eu tenho que chegar aonde? Então, as referências vão se quebrando, ao mesmo tempo que eu tenho uma grande revolução na própria produção com a tecnologia e toda a indústria da informação, que vai avançando cada vez mais, a gente continua vivendo isso. E acho que bagunça, né? A gente perde essa referência de onde queremos chegar. As crises são elas se encurtam, né? Crise econômica, antes a gente marcava as grandes crises, né? Agora, se eu for pegar, eu tenho muitos ciclos de crise envolvendo. E, nesse sentido, eu acho que a gente perdeu... É mais difícil se posicionar porque talvez o tamanho da mudança seja maior. Assim, tô passando um pano aí para os economistas do período. Claro. Porque a gente ainda não criou... Minha sensação é que a gente ainda não criou as variáveis, nem a linguagem, nem as categorias para trabalhar com o momento que a gente vive. Como se a gente estivesse bem no olho de um furacão, de alguma coisa muito maior que está acontecendo, e a gente não conseguiu acender para poder olhar o todo. A gente olha para o século XX sabendo que foi, né, 1917 ou que foi 1989. E aí fica mais fácil contar a história. Aqui não. Aqui a gente está ali no meio ainda de alguma coisa maior. É interessante você trazer essa questão, essa possibilidade, né, olha, tem um negócio novo que ainda está muito incipiente para a gente poder nomear ou classificar.
Porque é uma pergunta mesmo que eu queria fazer para você. Você tem uma formação de graduação em economia e em relações internacionais. No que uma complementa, ajuda a outra, no que elas dialogam? Porque no bojo disso, Mariana, uma questão, cadeias globais de valor, cadeias produtivas e a organização dessas cadeias cada vez de forma mais complexas, integração, globalização, quer dizer, há uma reconfiguração geral do processo produtivo, das formas de geração de riqueza, da organização da produção no mundo inteiro. Então, em que medida que as relações internacionais, o pensar globalmente ajudou com a análise econômica, enfim, como é que foi isso? Porque ajuda um pouco, de uma certa forma, eu acho que você tem uma formação que te ajuda a entender essa outra coisa que a gente começa a viver. Na minha formação, até a Faculdade de Relações Internacionais serviu. Quando você entra na faculdade, a economia ela vem com o instrumental primeiro, né? Tu está dizendo que os grandes pensadores falavam o todo. Você começa a faculdade, você tem cálculo, estatística, contabilidade. Você fala, opa, onde me colocaram aqui? Não era isso que eu tinha pensado. Eu queria entender como resolver o desemprego no Brasil, né? Claro. Porque para mim isso era um assunto na faculdade. E relações internacionais entra com, né? Enfim, teoria do direito 1, para você entender o direito. Entra com a teoria política. Então, eu acho que falar de coisas, sabe? Falar do mundo e dessa estrutura das outras relações de uma maneira menos instrumental, trabalhando categorias mesmo, categorias sociais, categorias políticas. Acho que relações internacionais traz isso e talvez numa economia. A economia está sempre mudando, só para, né, a gente acho que a história nunca está parada, não é que você estaciona, mas em alguns períodos existem os movimentos eles são mais lentos, né? Não à toa em algumas coisas marcam como revoluções, né? Então, o que eu estou dizendo é que desde a Revolução Industrial você não tinha tido uma mudança tão grande como a que talvez estejamos vivendo desde os anos, no final do século XX para cá. Então no momento de mudança, se eu ficar só na categoria econômica pré-estabelecida, eu tenho mais dificuldade mesmo de me mover. E acho que é isso. O modelo da economia de mercado, ele se generaliza, né? Isso, pós ali, os anos 90, começa a tal da globalização, na época se chamava muito de globalização, hoje, né, tem integração, aí vai indo. Foi mudando o nome pela intensidade, mas na prática significa compartilhar de fato, o sistema produtivo no nível mundial. Sempre, já era, mas fica inevitável na busca por uma melhor alocação de recursos, na medida em que você vai, até assim, falando um pouou de economia, na medida que você vive crises nos centros maiores de produção, lá para os anos 70, como é que você sai de uma crise de queda de taxa de lucro e tal? Você precisa ser mais eficiente. Mais eficiente significa ampliar o espaço de busca de eficiência, que é procurar ou mão de obra mais barata, ou recursos mais baratos, recursos mais disponíveis, e aí se eu tenho acesso ao mundo, melhor. Tá abrindo a minha possibilidade. Então, é isso. A capacidade, né, de alocar recursos de maneira mais eficiente vai abrindo espaço no mercado internacional, com um mercado financeiro muito mais refinado do que era em períodos anteriores. E aí, acho que a gente tem que falar de mundo mesmo. É muito difícil falar só de nação. O que não quer dizer também não falar de nação, mas é transitar nessa relação. E essas são as mudanças, então, que você vê, quer dizer, essa questão do final do século XX, esse começo de redesenho de uma nova situação econômica, social, em nível mundial, passa um pouco por aí, então. Passa, como toda transformação, ela vem de crises na anterior, mas também de possibilidades que anterior, de sementes que são geradas, né? Então tem mudança concreta. Essa capacidade produtiva, que era o grande utopia, né? Qual que é a grande utopia, né, de um Adam Smith? O Keynes tem um texto belíssimo de 1926 que ele escreveu, que chama As Possibilidades Econômicas dos Nossos Netos. E o Keynes, nesse texto, ele fala assim, daqui a 100 anos, a gente não vai mais ter problema de escassez. 100 anos, daqui a 2 anos, se for 26, acho que é 26 ou 30. Vai acabar a escassez. Por quê? Porque a gente está acelerando a capacidade produtiva num ritmo muito intenso. Então, ele falava, inclusive, né, da visão dele, né, de expandir o crédito. Quanto mais a gente expande o crédito, mais você consegue atrair capital, mobilizar recursos, isso vai saltos. E a pergunta dele no texto era assim, será que os nossos netos vão ter estrutura moral para viver sem escassez? Né? Será que ele até faz uma piada, talvez, um pouco preconceituosa, mas ele fala, ou seremos como as ladies inglesas, que só tomam chá e falam dos seus gatinhos, né? O que será da sociedade pós-escassez?
né? Então, eu acho que a gente atingiu uma capacidade produtiva muito maior do que o que ele planejava naquela época, mas estamos muito distante de parar de falar de escassez. Então, é isso que é a novidade. Eu atingi uma utopia, mas não necessariamente o resultado que eu esperava com ela. Então, eu trouxe novos problemas. E esse é um pouco o que eu acho que a gente está vivendo. Interessante, Mariana. Dentro desses novos problemas que a gente está vivendo, como que você elencaria assim, os mais urgentes? Para mim, o principal é que a gente aumentou a capacidade produtiva, mas o sistema de incentivos a produzir, ele não necessariamente leva a nossa capacidade produtiva para aquilo que mais se precisa, aquilo que é mais necessário, enquanto coletividade. Os sistemas são muito individuais, né? Então, com isso, eu tenho uma certa tendência à concentração da tomada de decisão, e aí eu superdimensiono determinadas necessidades e subdimensiono outras. Então, não à toa, eu vou criando muita desigualdade. Eu brinco, né? Você tem brinquedo de plástico a rodo sendo produzido e falta saneamento básico. Claro. Né? Então, como é que uma sociedade que... Tudo bem quando a gente vivia numa escassez geral, né? Pensa lá, né? 1500 e qualquer coisa. Ninguém tinha uma estrutura de água e saneamento, né? Mesmo quem era mais rico. Depois, quando você desenvolve profundamente isso, não faz sentido ter tantos excessos de um lado quando eu não consegui resolver o básico. Tem alguma coisa do ponto de vista do nosso sistema distributivo que deu errado. Interessante isso tudo. E assim, o papel da tecnologia nessa história? Acho que a tecnologia, inclusive pensando, a gente fala tecnologia, às vezes, né, pensa em máquina, né? Ah, sim, aquilo que liga na tomada. Aquilo que eu não entendo, que tem alguém que entende claro, mais do que eu. Você tem toda a razão, né? Mas tecnologia é essa capacidade a partir da observação de processos, né, eu conseguir dar saltos de qualidade e de quantidade em relação a uma determinada ação, né? Então, eu gero tecnologia quando eu percebo que, nossa, isso aqui eu posso fazer de uma maneira mais rápida, melhor e mais efetiva, né? Introduzindo, às vezes, uma ferramenta mesmo, às vezes é uma máquina, ou às vezes é só um processo mesmo, né? Às vezes é uma tecnologia social, né? Você aprende a fazer uma escuta, você aprende a fazer preencher melhor, até um prontuário de paciente, como é que é uma rotina de contato com o paciente, tecnologia social. Então, mas a capacidade de processamento de informação que a gente atingiu, e de novo, no final do século XX, ela dá a possibilidade de um salto tecnológico, não a máquina, mas um salto porque a gente consegue relacionar um volume de informações claro. Que a gente não tinha como fazer isso antes, né? Que isso não existia enquanto alternativa. Logo, as possibilidades de resultado são infinitas. Só que alguém tem que programar, né? A informação está lá, mas qual que é a programação? Que pergunta que eu faço? Claro. Que pergunta que eu faço para a tecnologia ou para esse imenso volume de informações? Claro. E isso que eu acho que a gente ainda está parando as arestas, porque as nossas perguntas eram como é que eu supero escassez? Como é que eu supero escassez? É a mesma pergunta. Como é que eu produzo mais? E talvez não seja suficiente perguntar mais. Né? Interessante. Então, isso recolocaria a questão, né? Para a importância de um conhecimento para alimentar as perguntas. É isso. Sem perguntas adequadas, não adianta ter informação, né? Eu brinco... Pega uma base de dados imensa. Claro. Se você não sabe o que perguntar para ela, não vai te dizer nada. Ela é incrível. E a outra ponta, Mariana, assim, a capacidade de análise dessas coisas, né? Que é uma habilidade que eu vejo hoje, digamos assim, no mercado de trabalho também que se requer bastante, né? Também, bom, você tem informação, um monte de dados, como é que eu faço esses dados virarem informação? E depois, um outro passo, como é que eu relaciono essas informações para elas virarem, digamos, a base de uma decisão? Como é isso? Então, são as duas pontas. Que pergunta eu faço e qual a capacidade que eu tenho de poder analisar essa quantidade imensa de dados. Exato, acho que tem... Mas mesmo a capacidade de análise, mesmo ela tem se desenvolvido de maneira mais automatizada, né? Assim, desde que você faça as boas perguntas Mas tem acho que o conhecimento de como os dados se relacionam, essa capacidade né, tem enfim, hoje em dia o pessoal que tenta programar, mas pode ser antes, né? A capacidade de analisar uma tabela de Excel, uma tabela, mesmo tipologias no campo da ciência, tem essa coisa de, o ato analítico, ele é uma generalização, né? Estou falando de um campo que nem é meu, hein? Mas, que bacana isso. Mas o ato analítico, ele depende de você categorizar também as coisas, tá? Eu acho que entender essa mecânica, ainda que você não precisa saber lidar com um monte de dado, mas entender qual é a mecânica para se fazer isso também ajuda a formular boas questões. Então, as boas questões vêm de uma visão de mundo
mas também vem de uma compreensão de como você pode fazer a organização de informação e de dados. Interessante, Mariana. A gente está falando sobre conhecimento, conhecimento geral e sobre, de alguma maneira, o mote aqui, todos nós, que é a tal palavra mágica que a gente usa muito aqui, chamada de repertório, né? Então, assim, juntando essas coisas, você como economista, por isso que localiza, porque assim, há essa questão de que algo mudou, né? Então temos um desenho de sociedade, de economia, de novos tipos de relações sociais e econômicas diferentes, muitos nomes para isso, né? Mundo líquido, sociedade pós-moderna, sociedade do conhecimento, era da informação, mundo pós-capitalista, enfim, tem uma infinidade de nomenclaturas, cada uma colocando ênfase numa questão específica, mas todas partindo do mesmo pressuposto. Algo de fato muito profundo se reorganizou, né? Saímos de um certo modelo de funcionamento de economia e de sociedade, estamos em outro. Nesses novos modelos, do seu ponto de vista, de uma economista, e uma economista chamada Mariana Almeida, quer dizer, olhando isso tudo, qual é o papel que você entende, ou a importância do conhecimento, do repertório, de uma cultura mais generalista para lidar com essa massa de novidades? Acho que talvez essa seja a grande armadilha que a gente esteja vivendo, porque nessa imensa... Acho que com esse grande potencial que está na frente, assim, né, de poder realmente dar um salto, que nesses vários nomes que você colocou, e eu tinha dito antes, assim, que é a superação de escassez, Isso. é um tremendo potencial que você tem. Mas eu tenho que ir na contramão do que vinha sendo o motor dos incentivos anteriores. Claro. Né? Porque a gente, de novo, vou voltar lá para Adam Smith. Né? O Smith, qual que é a riqueza, qual que é a resposta para o nome do livro dele, né? A Riqueza das Nações? Para ele é a especialização. É a ultra especialização. E, de fato, tem um papel da gente mergulhar, enquanto civilização, em cada conhecimento, em conhecer cada planta, cada forma do funcionamento do corpo humano. Então, a gente se especializa para fazer melhor, para conhecer mais, para ganhar esse imenso potencial produtivo e de geração de conhecimento. Mas a gente, às vezes, se especializa tanto que o retorno para você fazer a interação, se eu quiser... É como se eu tivesse muitas caixinhas. Sim. E eu soubesse previamente a relação entre elas. Legal, elas funcionam assim, né? Cada ciência e tal. E aí fui, aprendi um monte com elas, só que agora elas estão mudando de lugar, as caixinhas elas estão destocando, tem problema, mudanças climáticas. Não está em uma caixinha. Né? Para lidar com o problema climático não é uma questão do meio ambiente. Claro. Né? Ele é social, ele é como eu faço, tá dentro de casa, é como eu lido com os resíduos de dentro de cada família. Tal. Então, só que sair lá de dentro e mudar a forma de pensar, e de pensar a educação, de pensar a socialização familiar, é muito difícil. Então, e muitas vezes quando você sai disso, você é até criticado, porque você está ali se a especialização era grande motor, o generalista é uma pessoa rasa. Alguém que um diletante, né? Um enciclopedista que se perde no conhecimento, etc. É isso. Então, como é que você realmente gera, né, intersetorialidade, por exemplo, que é um tema que eu trabalho muito na Fundação Tite Setúbal, né? Como é difícil gerar intersetorialidade, como é difícil fazer política pública intersetorial. Cada um a gente pega uma atividade e vai, vou fazer educação, vou fazer saúde, E qual a relação entre educação e saúde? Claro. Né? Como é que eu dou um salto em relação a isso? Então, eu acho que o papel é fundamental, mas acho que esse é o nosso dilema. Como é que agora eu gero incentivos para você ter mais gente ampliando um repertório geral que não seja raso, claro, mas que seja capaz de estar reunindo as aspirações humanas e os conhecimentos humanos dispersos em novos formatos, porque eu acho que a gente ainda não está nessa nova sociedade, né? Assim, a gente está em transformação. Perfeito. E temos riscos aí pela frente. E Mariana, você toca num assunto que é um dos seus temas, uma de suas paixões, na verdade, e também um tema de trabalho muito intenso, que é a questão da educação, né? Quer dizer, tudo isso aqui nós estamos conversando também, de uma certa maneira, pode alimentar, digamos assim, perspectivas educacionais, ou melhor ainda, perspectivas escolares, com grades curriculares, com interação entre atividades e assim por diante. Como você vê hoje o modelo educacional que a gente tem em relação a essas demandas, essas novas configurações de mundo, novas demandas, etc. E como é que você imagina, sem naturalmente entrar em fórmulas, muito longe disso, nem a ideia dessa conversa, mas assim, o que você entende que a gente poderia começar a dar alguns primeiros passos no sentido de uma educação de um modelo educacional mais contemporâneo? Talvez a educação seja um dos lugares em que esse ponto que a gente está falando mais sofre, né? Porque dentro da mudança, eu ainda
eu estudei se eu não anotasse no meu caderno alguma coisa que o professor disse, talvez eu nunca mais soubesse aquilo. Né? Você tem que perguntar lá. A relação era que a educação era feita para a geração de informação e transmissão da informação naquele momento. Quando a informação está tão disponível, saber qual que é o papel, e aí a gente vai, né? Então, a entrada do digital, né? Esse mundo. Então, claro, vamos ser contemporâneos. O que é ser contemporâneo? Vamos trabalhar com então, a informação, vamos colocar o digital. Aí todo mundo coloca digital dentro da escola. Aí, não, as crianças estão perdendo a capacidade de aprender. Tira o digital da escola. A gente ainda está numa fase de tentativa e erro. Porque é difícil mesmo. Eu acho que, inclusive, talvez parte do processo a gente se despide de uma certa arrogância, de uma ansiedade de soluções e ser um pouco mais delicado com as ideias dos outros, porque a gente não tem resposta. Não tem resposta. Mesmo, por exemplo, desigualdade educacional é um tema, na verdade. Né? As diferenças de falar de educação, uma coisa é falar de uma escola, tem escolas tentando tudo isso, com muito recurso e tal, e tem escolas que ainda estão lá atrás tentando fazer o aprendizado básico de fração, né, dentro da educação básica. Então, primeiro que a desigualdade é gigantesca, porque na fase de mudança também, a educação é feita de gente, né, de professores e tal. E aí é geracional, né, os professores, eles, enfim, aprenderam de uma maneira, foram ensinados de uma maneira, e nessa novidade, qual que é o papel do professor ali, né, em sala de aula? E o que eu ia também comentar a gente fica tentando procurar o que é que está dando errado e dar soluções muito rápidas, né? Tem na educação básica, agora no ensino médio, né? Tem uma grande evasão no ensino médio. É porque uma questão de trabalho, falta renda. É uma questão de renda, mas será que é só isso? Claro. Né? Quer dizer, a escola está desinteressante. Exatamente. Ela está desinteressante. Exatamente. E acho que o tempo, o ser delicado, se despir da arrogância é para tentar um pouco olhar mais, entender... O que será que deveria ser o papel da escola? Quanto mais uma criança, porque na infância é uma coisa, né, na passagem da infância para a juventude é outra, mas certamente o ensino médio, ele era antes a formação para um pré-vestibular, para um trabalho. Que trabalho é esse? Né? Que trabalho? A gente tem até observado que muitas vezes as pessoas continuam querendo avançar na educação, né? O número de pessoas no ensino superior e tal cresce, mas tem um descolamento importante entre o trabalho que sustenta a pessoa e o que ela estudou. Claro. Não necessariamente a pessoa estuda o que ela vai trabalhar. Essa ideia de que a educação é o meu caminho para o trabalho, isso é muito século XX. Sim. E aí, nessa abertura de repertório, eu acho que essa coisa de a educação vai ter que ir para um outro lugar, que ela ainda está bem tateando. Tateando, né? Sobre o trabalho, a gente vai falar bastante sobre desigualdade, que eu sei que é um tema que você enfim, é um tema importante para você, né? E é um tema que nos mobiliza, mas a questão dos trabalhos, na verdade, assim, a ideia de trabalho nesse século XXI, já daqui a pouco a gente está, né, completando, o primeiro quarto do século XXI, estamos em 2024, né? Já um quarto do século XXI vai ser vencido, quer dizer, como é que você vê essa questão das configurações, das novas configurações de trabalho, a questão da inovação, uma certa desmaterialização do trabalho, ou colocando na perspectiva de uma economista, né, esse avanço do setor de serviços, né, um exemplo que eu uso em aula, usava com muita regularidade, né, Mariana, quer dizer, essa xícara hoje parece que ela custa mais para ser divulgada do que para ser produzida, né, isso é uma coisa que, ou seja, dizer que ela existe é mais caro do que fazê-la existir, é uma coisa, como é isso? Só um parênteses importante, né? Ela ser muito rápida de existir era o objetivo geral do nosso sistema, né? Sim. É isso, ficou barato produzir. E a gente só não sabe para quem que ela vai. E aí você vai gastando nesse outro... comunicação dela, exato, né? Na comunicação dela. Acho que o trabalho... Bom, é um mundo nessa sua pergunta. Mas mudou substancialmente a relação do trabalho. A relação das pessoas com o trabalho mudou. A gente fez até uma pesquisa recentemente. Foram entrevistadas mais ou menos 170, 180 pessoas em periferias aqui de São Paulo. Pela Fundação Tid Setúbal. Pela Fundação Tid. Essa não tá publicada ainda, então eu estou só dando um spoiler, assim, mas até porque uma curiosidade outra que surgiu dos pesquisadores. Depois de sistematizar, e era uma pesquisa sobre arranjos de renda nas famílias. Mas ninguém se colocou como um trabalhador. Eu sou um trabalhador. Olha que interessante. Em quase 180 entrevistas, assim,
que era uma coisa, a gente repetiu uma pesquisa de 40 anos atrás, mais ou menos, que não da fundação, mas da pesquisadora, então ela repetiu. E 40 anos atrás é isso. Todo mundo era trabalhador, todo mundo não. Os homens, principalmente, eram os trabalhadores, o que dá um sustento. Eles se enxergavam dessa forma. Exato. Tá. E agora isso sumiu o trabalhador. Não é que não trabalham. Claro. Tem gente que trampa, né? Aí tem o trampo é um pouco mais estável, e tem os corres. Né? Então eu faço uns corres e eu trampo. E você vai equilibrando entre o trampo e o corre. Né? Às vezes, tá trampando, não tô trampando, tô fazendo uns corre por aí. Né? Mas o trabalho em si, ele sumiu enquanto categoria. Sumiu não, mas assim, ele mudou muito profundamente de lugar. Mas ele some, se a pessoa não se identifica mais como trabalhador, com aquilo que se chamava, né, workers all the lands, como a frase do Marx, trabalhadores de todo mundo, né? Não, sei lá, não se reconhece, embora exista a coisa, mas o que faz a coisa é a percepção da coisa. E a própria, né, se você pegar a economia... o pensamento marxista, o trabalho é o fundamento. É o fundamento da riqueza, é o fundamento da sociedade. E isso não deixa de ser assim, porque o fundamento está na força ativa de nós como seres humanos. Sim, você saiu de um lugar, veio aqui, eu vou sair daqui, vou a um lugar, sim. E ele está no corre, ele está no trampo. Mas ele não é uma categoria mais associada a essa relação tão direta também, até da remuneração e do sustento e tal, enquanto uma coisa estável. Então, isso mexe na identidade, né? Porque eu não sou um trabalhador. Eu também não sou um trampeiro. Não tenho... Percebe que você não assume... Sim. Então, quem eu sou? Por vezes, o mundo corporativo, de algum tempo para cá, com as suas modas gerenciais, vem com um vocabulário, um dicionário todo cheio de coisa, com a figura do colaborador, né? Quer dizer, enfim, disrupção, conexão. Tem umas palavras cada vez mais vazias, diga-se de passagem, que não querem dizer absolutamente nada, muitas vezes. Mas é um pouco isso também, né? Quer dizer, essa figura, a possibilidade de se identificar com esse fazer, esse homo faber, vamos dizer assim, ela deu lugar a uma outra coisa, né? E me parece, pelas respostas, às vezes, uma certa ideia mesmo de transitoriedade, né? Eu estou aqui, mas eu posso não estar daqui a pouco, completamente. Né? A ideia de uma carreira, né? Me corrija aqui, Mariana, a ideia de uma carreira, ela foi a uma outra forma de se inserir no processo produtivo. A gente fala muito de ciclos mais curtos, né? De interação. Então, assim, se antes eu pensava na construção de ciclos longos de vida, eu agora tenho essa ideia de ciclos curtos e cada vez mais curtos. Então, são transitórios. Isso impacta tudo, né? E para qualquer instância da vida social. Né? Isso vale de famílias, a viagens, a projetos de vida. A residência. A residência. A residência muda, mas aí você vai perdendo E isso... O que significa isso, né? Para não ficar sempre só na crítica. Não sabemos plenamente o que significa, mas certamente é um desafio para a construção de uma lógica ética e de caráter que se estabelecer num pertencimento e num ser ali, né? Há um sociólogo norte-americano maravilhoso que estudou isso profundamente, né? Que é o Richard Sennett. Né? Que é maravilhoso. Aliás, inclusive com estilo... delicioso de ser lido, né? Que identifica, que chama isso, inclusive, de corrosão do caráter. Né? Exato. Porque essa ideia de mudar a lógica do trabalho muda toda a sua expectativa e sua formação, né? Então, o Richard Sennett, aqui no livro, lá, que já não é novo, né? Um livro acho que dos anos 90, ele está acompanhando um pai e um filho. O que é pro pai? As expectativas, a criação de sucesso, né? O que eu almejo, está construído em torno também, não só da renda, mas é que essa renda está relacionada a uma permanência, a uma estabilidade, a uma estabilidade, a uma certa identidade com o espaço de trabalho. O filho é o do corre, já era o do corre, né? Que vai pegando vários trabalhos mais de curto prazo, então ele não cria esse vínculo com o espaço, com uma equipe, com uma empresa, com uma marca também, não tem esses vínculos, é tudo muito passageiro. E é isso, eu acho que as nossas perguntas são muito mais civilizacionais mesmo, não são da economia. Essas mudanças impactam, por isso que impacta a educação, impacta a vida, a organização da vida, né? Relacionamentos, casamentos, moradia, projetos de vida mesmo, né? São outras formas de funcionar mesmo que a gente vai tendo. E tem as contradições, né? Nada, não é tudo de um lado, porque tem uma... Certamente a gente está falando de um nível de precarização em algum momento, porque qualquer um sabe que você prefere ter uma renda fixa, estável, garantir que você sempre nunca vai ter o medo do mês seguinte, ou você quer todo mês ficar com medo? Né? Muito provavelmente a maioria das pessoas quer alguma estabilidade, mas não a qualquer custo. Então, de um lado tem uma precarização,
de outro, tem uma certa... colocar-se um pouco mais também nessa organização do trabalho, falar, o que é meu do trabalho? Né? O que eu estou disposto a aceitar, o que eu não estou disposto a aceitar, que alternativas eu tenho, embora elas sejam muito restritas, a depender de onde você está, né, na cadeia geral de valor, aí, mas isso está mudando de qualquer forma essas relações, e mudando as relações de gênero também, mudando as relações em casa nessa estrutura. Interessante, Mariana. Agora, no bojo disso tudo também, exatamente, pegando o outro lado dessa questão que você coloca, das contradições dessa questão, há possibilidades novas ainda ligadas ao trabalho, quer dizer, durante muito tempo estudei, digamos, ainda está presente aqui para mim essas questões hoje, digamos, genericamente chamadas de indústrias criativas ou de economia criativa. Quer dizer, quando a gente pensa que a cultura, o fazer cultural também tem uma dimensão econômica, o cinema é uma indústria, a gastronomia pode ser entendida como uma indústria, o mundo do grafite, o mundo da música, das produções culturais de periferia, isso também abre possibilidades que na verdade não havia antigamente, né? Que entrava na categoria de hobby, e que a pessoa, sobretudo pensando nas populações mais pobres, em algum momento teria que abrir mão disso para poder falar, bom, eu vou virar um empacotador de não sei... Hoje não, hoje você tem dentro desse jogo complexo, desses novos modos de produção, digamos assim, essa possibilidade de você fazer do seu hobby, digamos assim, uma alternativa econômica viável. É isso mesmo também, Mariana? Ainda é muito difícil, né? Quando você vai viver da cultura, você ainda sente a dificuldade, eu acho. Mas você tem novos modelos realmente emergindo, que é uma... talvez seja um grande cardápio de alternativas que a gente está testando, né? Para pensar uma coisa bem no nosso cotidiano. Um tempo atrás você não tinha essa ideia de você vai assinar uma televisão. Você não tem a televisão e o canal aberto, mas você assina um determinado conteúdo. A gente lida com vários streamings ao mesmo tempo, né? Assinar o jornal, não comprar. O modelo digital, ele ainda é, mas ele foi um grande questionamento que se acomodou. Não está resolvido, mas ele se acomodou de alguma maneira. Eu acho que a cultura, ela também está passando por isso. Mas se a gente extrapolar essa ideia e pensar assim, daqui a 100 anos, se fazer a xícara é tão fácil, se fazer a produção é tão fácil, o que continua sendo de interesse coletivo acessar e pagar por? Né? Por que você pagaria para fazer assim, né? Se é tudo tão barato? E bem, entretenimento, cultura, serviços mais localizados, né, isso tudo deve ocupar, ou poderia ocupar um espaço muito diferenciado, e aí de valorização, né, que vai na contramão da ideia eu preciso trabalhar com alguma coisa grande, útil. Sim. A própria ideia de utilidade, que aliás também já foi pensada, né, por exemplo, pelos utilitaristas. Pelos utilitaristas, que de outra maneira, de uma maneira muito mais humana, também muito mais humanista, né, de uma utilidade mais ampla, mas que a gente usa como útil aquilo que, né, produz uma coisa imediata. Isso. Então, esse útil nesse lugar, assim, ele tende a ser um pouco superado, porque, na verdade, você tem... A utilidade já fiz, né? O básico da vida está resolvido. Eu quero, né, desfrutar. Isso. E será que tem espaço, né? Quem vai trabalhar nesse desfrute? Quanto se paga por isso? Vai ser menos cruel? E, novamente, qual o tipo de formação que a gente vai precisar para, enfim, que essa leitura de oportunidade se dê de uma maneira mais clara, né? A gente tem eu acho que certamente tem uma questão de formação e de valorização desse tipo de formação, né? Porque no Brasil, em particular, acho que muito resultado aí do nosso passado escravista, escravocrata, as atividades manuais são muito pouco valorizadas. Sim. Né? E elas em si também podem ter um salto muito grande. Então, quando a gente fala de marcenaria... A cultura do ready-made, como é chamado, né? Como é que eu... Exato, você não tem tá tudo pronto, fácil e eu não valorizo, eu pago pouco por isso. Isso perpetua também uma certa dificuldade de colocar isso dentro do centro de educação, por exemplo. Uma educação, quando a gente fala de uma educação técnica, se for falar que vai ter uma marcenaria, você fala... Tende a entender como menor. Menor. Exatamente. Quando, sei lá, na Suíça, em alguns países, o pessoal está introduzindo como educação técnica floricultura, né? A florista. Sim, trabalhar com as flores. Porque trabalhar com as flores, cuidar Arranjos. Exato. E isso é uma coisa que no Brasil, por exemplo, pelas diferenças, é uma coisa que se a gente começasse, então, a girar para uma valorização e uma qualificação em torno de algo que... isso está no horizonte. Tem uma tradição também, mas tem que superar alguns preconceitos e ir invertendo, porque não vai nunca nada de uma hora para outra, né? Mariana, a Fundação TID Setúbal, quer dizer, vocês têm um estudo muito grande, ou um capital de estudos, vamos dizer assim, com
especialmente com a Zona Leste aqui de São Paulo, com o bairro de São Miguel Paulista. Ainda na cola da economia criativa e dessas reconfigurações de processos produtivos, um lado mais assustador, mas outro lado mais com aberturas de possibilidades incríveis, a gente vê hoje que há uma visão nova sobre periferia, de que ela precisa ser olhada não apenas daquilo que ela não tem, né? E claro, ela não tem um monte de coisa, não sejamos ingênuos. Mas há uma série de coisas que elas têm, uma capacidade afirmativa, inclusive empreendedora, de pequenos negócios, cabeleireiro, moda, serviços, enfim. Quer dizer, é uma existência, algo antigo, mas uma concepção socioeconômica totalmente nova, né? De entender essas comunidades também como geradoras de coisas interessantes, enfim, tendo uma atitude empreendedora mesmo em relação a uma série de negócios. Essa é uma virada que tem acontecido, mas que ela ainda não atingiu, por exemplo, uma política pública mais forte. Porque, no fundo, é isso, as pessoas se viram, né? Quando você tem ausências e dentro das dificuldades, isso gera muita tecnologia social, né? E aí você tem... Como é que eu valorizo, né, o que foi a tal da sevirologia que a gente traz? Tem uma sevirologia que cria algumas soluções que poderiam se transformar na tecnologia social. O que não quer dizer romantizar, né, ausências. Não é para romantizar a ausência. Não, a gente falta. Tem coisa que é melhor mesmo. A tecnologia já avançou, coloca lá e resolve esse problema e pronto. Né? Mas, ao mesmo tempo, é valorizar aquelas pessoas. Né? Porque o gerenciamento local, se a gente pensar qualquer serviço, pensar dos serviços mesmo de educação, de saúde, da interação, ou de gerenciamento de praças, gerenciamento de equipamentos culturais, é muito difícil fazer isso à distância, né? Então, você precisa de participação, né? E essa possibilidade de elaboração, tanto do empreendimento individual, né, econômico, quanto privado, quanto um empreendimento público, né, a partir do local, isso tende a ser mais eficiente até, porque você não vai... O Estado hoje, São Paulo, uma cidade que tem mais de 12 milhões de habitantes, você tem 32 subprefeitos, né, que são só zeladoria. Você chega lá, ele nem conhece todas as ruas, não conhece... Tem uma parte que, se você pudesse valorizar a população que está lá, entender que ela permanece, que ela tem um espaço de conexão, e essa conexão gera valor administrativo, inclusive, valor de compreensão do que precisa, de alocação, melhor alocação de recursos e tal. Se a gente soubesse ser permeável a isso, talvez tenha uma avenida de possibilidades ainda de absorção desse conhecimento. Que interessante isso tudo, né? Uma nova possibilidade mesmo que se cria. Acho que essa discussão toda, né, do local, né? Qual que é o lugar do local? Exatamente. Tem crescido também isso, a ideia de que para você pensar num novo modelo de gerenciamento público, também é valorizar, ele é mais descentralizado. Só que não necessariamente. Só que a gente pensa. Aí a gente sabe sempre errar, né? As mensagens. Você passa uma mensagem, descentralizar e já vai alguém lá com um poderzinho local para fazer, né, ter um fieldo, né? Um fieldinho. Exatamente. Não é isso. Não. Mas é a ideia de um desenvolvimento territorial, né? De pensar a ideia de um território, né? E as formas de desenvolvimento social e econômico desse território. Isso. Um dos temas seus é desigualdade, né, Mariana? Uma questão chave assim para você nos seus estudos e acho que na sua vida pessoal também te mobilizou a estudar economia, né? Sim. A questão da desigualdade. Isso é um gargalo que a gente não consegue resolver. Não digo nem só no Brasil, digo em nível mundial. Há riqueza suficiente para que todos vivam bem? Acho que poderia haver, né? Assim, a riqueza total, mas a gente tem uma riqueza hoje, até o cálculo de riqueza é uma riqueza que tem muita coisa não realizada, né? Se a gente parasse para pegar tudo que tem em valor aí nos mercados financeiros e tentasse transformar em bens, se você falar que riqueza são bens, não dá, né? Não tem. Então, tem esse conceito de riqueza, mas a gente tem potencial produtivo para certamente acabar com a pobreza no mundo, né? Com a pobreza extrema. Agora, tudo isso é relativo. O que é pobreza? Né? O que é o acesso? Eu, para mim, quero crer que é possível e acho que esse é o grande debate nosso como civilização daqui em diante, assim, que é falar... A gente já passou essa parte da escassez, tem capacidade... Quando que a gente vai cair numa situação de um novo padrão ético onde esse nível de desigualdade é intolerável? Seja considerado imoral, digamos imoral. Assim, né? Porque a gente tem que pensar que, do ponto de vista de civilização, a gente passou por coisas que hoje em dia você não aceita mais, né? Então, a própria escravidão. É isso, ter um escravo, tá tudo bem, é outra categoria, né? Então, e isso... Hoje, ainda que, infelizmente, você tenha situações análogas à escravidão, mas a lei vai contra isso, a gente já não está moralmente dentro do nosso padrão. E acho que a
a desigualdade tem que chegar nesse lugar também, assim, né? Não tem como... Os níveis de diferença social, né? Onde está a desigualdade no Brasil? Não está entre os pobres. A desigualdade é entre o mais pobre e até 90%. Se pegar todo mundo do Brasil e pegar os 90% da população, a desigualdade aqui, ela não é tão grande. Ela é grande porque 10% da população começa a ter muito, muito, muito dinheiro acumulado. E aqui vai crescendo um monte. Então, a gente acha que tem um monte de rico, mas não tem. Se você pegar 5%, 0,1% que concentra a grande quantidade de riqueza no país. Esse nível de desigualdade, de eu ter bilionários, né? Quando a outra diferença vai de 6, 8 vezes, né? Você está falando de alguém que tem 6 mil reais ou que alguém ganha R$1.000. Isso é onde está a massa da população brasileira. Sim. Per capita. Está ali. São diferenças muito significativas, faz muita diferença se você ganha 1.000 ou 6 mil. Claro. Mas muito menores do que depois, onde você começa a ter cifras extraordinárias. Eu acho que isso ainda é pouco conhecido, a gente fala pouco e ao mesmo tempo se move como se fosse só uma questão da pobreza. Não é pobreza, tem uma coisa imoral sobre o nível de acumulação que é permitido antes que se resolva, se crie métodos de distribuição disso. Interessante, Mariana. Você acha que a educação tem um papel na redução da desigualdade? Mesmo com esses resultados recentes do IDEB, por exemplo? A educação ela se move lentamente. Então, sozinha a educação não vai fazer isso, e não é educação primária. A educação ela tem um papel civilizacional, ético, de dignidade. Você tem que dar acesso. De entender a imoralidade de tudo isso. Você tem que Mas não exatamente na resolução dessa questão. Não, porque porque a ideia de que depende da educação significa assim, virar a lente para quem está na base da pirâmide e dizer, eles não têm condições de se elevar no nível de produtividade, né? Não tem a capacidade de atrair recursos suficientes para reduzir a desigualdade. E não se trata disso. Né? Dá para melhorar muito isso aqui. Tá? Dá para melhorar muito. E aumentar a produtividade, as pessoas têm... Isso dá para fazer. Mas tem uma concentração no topo. A concentração no topo é muito grande. E ela não é vista. A gente gasta enormes quantidades de tempo pensando em focalização, né, para saber qual que é a linha certinha do Bolsa Família. Será que é 188? Você tem os cálculos e o nosso imposto de renda continua com lá suas 5 faixas e a gente não discute como é que eu realmente crio mecanismos de equilíbrio desse nível de acumulação. Né? A gente não fala da acumulação do lado mais rico. Entendo essa questão interessante, porque quando você coloca, então, que, digamos assim, o papel da educação nisso não é tão direto, até porque seria pensar uma educação só para o trabalho, e, na verdade, a sua proposta é pensar que a educação é muito além disso, né? Isso. Ela é um processo civilizatório, né? Ela tem que ser a construção de um padrão ético civilizacional que possa entender isso como um problema. É isso. Que não é tirar, então, portanto, não é desvalorizar a educação, mas não dar peso a ela que ela não tem como responder. Ou pedir que ela trilhe um caminho que, na verdade, a gente já tentou sair dele há algum tempo. Uhum. Por outro lado, o mercado também não é capaz, sozinho, de resolver essas grandes questões de concentração de renda ou de desigualdade socioeconômica, né? Essa palavra fetiche também, né, chamada mercado, que, enfim, o que isso quer dizer no final, né? Quem é ele? Quem é ele, né? Mas o mercado, né, quando a gente tenta personificar o mercado, dentro da economia, a economia, acho que dos pontos positivos da economia, é essa compreensão de que as pessoas respondem a incentivos. Né? Como a gente age tem a ver com um pouco o que a gente espera, né? O que nos move. E o mercado, em tese, é essa personificação dos agentes que se movem segundo critérios econômicos de boa alocação. Então, quem é o mercado? São aquele grande conjunto de agentes que estão conseguindo entender o que vai dar dinheiro, o que não vai dar, consegue analisar e tal, o que não quer dizer que todo mundo está... Parece que todo mundo faz isso, não faz, mas é que estão tentando fazer isso. E parece que isso é racional, né? Exato. E equânime, né? Não. Aí, quando você generaliza em um mercado, você está pressupondo que... Mas tirando esse probleminha da frente, tem o outro ponto que o Dialog estava falando antes, que é se eu racionalizar, vamos supor um mercado absolutamente racional, que em uníssono se move em busca das melhores oportunidades e aloca super bem o recurso. Isso acaba com as desigualdades? Né? Esse mercado funcionando plenamente? Acho que a maior parte das evidências mostra que não, porque a melhor alocação muitas vezes é concentradora. Ela concentra. Ela concentra mais ainda. Ela concentra. E se eu não pegar a regulação em cima disso e não cortar, ela vai acumular e criar condições de desigualdade, que depois tem que correr atrás muito mais. Quer dizer, eu vou tirar a gente. O mercado, por exemplo, vai certamente gerar, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, individualmente, cada agente tende a tirar pessoas do processo produtivo para tornar mais barato. Claro.
né, no processo produtivo. E aí não, mas é que daí elas vão se incorporar em outras atividades. Mas quem garante? Claro. Como é que eu garanto esse crescimento outro contínuo, né? Então, por isso que sozinho o mercado também não vai resolver. Não resolve isso sozinho. Nem que ele funcionasse de maneira ideal. Nem que funcionasse de maneira ideal. Para a gente terminar, Mariana, vejo hoje que os indicadores econômicos, né, o PIB, cada vez mais tem aparecido outras formas de você poder medir, vamos chamar assim, a forma das pessoas viverem, né? Já de um tempo para cá, o IDH, o indicador de desenvolvimento humano, há quem se fala índice de felicidade, enfim, crescimento, 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 não pode ser mais uma palavra fetiche, né? A gente tem que rever isso do ponto de vista humano, é importante que as novas gerações possam pensar isso de uma outra maneira. É isso mesmo? Mas eu acho que são elas que vão trazer alguma forma diferente. Assim, a gente ainda está muito no ponto reflexivo, técnico, burocrático até, já vamos colocar outro indicador, né? Mas enquanto as pessoas ainda forem movidas pelo crescer, você não vai substituir isso facilmente, né? Os outros vêm a reboque, né? O índice de felicidade humana, por exemplo, ele não é uma coisa que pauta, Sim, né, o debate público. O PIB continua sendo algo fundamental. Nem desigualdade, que é isso, estou falando da desigualdade, você põe o PIB, nem indicadores de desigualdade a gente... o índice Gini, né? Um Gini, o IDH também captura um pouco, mas talvez, porque tem alguma coisa outra acontecendo, que a gente, talvez, quem viveu muito, quem nasceu no século XX ali ainda, quem foi marcado essencialmente por isso, talvez a gente não alcance o nível da transformação que é necessária, assim, porque a gente precisa de referência. Também não dá para dizer que larga e vai porque a ideia de mensurar, de entender o que move, nos coloca também, orquestra a sociedade, né? A gente precisa de uma certa orquestração para se mover para além do caos. Porque é muito perigoso quando você também questiona tudo, né? Os movimentos de ultradireita se aproveitam exatamente, às vezes, dessas grandes inseguranças que vão sendo colocadas. Porque é isso, inseguro. O que vai ser? Não é crescer o quê? Então, eu acho que só crescer... É isso, então o Brasil cresceu e não conseguiu responder a demandas sociais básicas. Só crescer pode me levar para uma coisa que é irracional do ponto de vista de produção. Eu vou fazer muito de algo que não é necessário, né? E peço o pessoal ir jogando fora para poder comprar de novo, e de novo, e de novo. Então não é só crescer. Mas o que vai ser colocado no lugar, como é que depende dessa reorganização e de encontrar outros sentidos, eu acho, que nos movam enquanto grupo, né, grupo social. Que é pensar a origem da economia, né, pensar do começo aqui. Enquanto grupo, crescer, melhorar, superar a escassez, foi muito eficiente. A gente não pode jogar isso fora na história. Mas qual que é a próxima cenoura coletiva? E felicidade... Pode ser, mas acho que a gente não tem ainda essa marca. Por enquanto, vai só sobreviver, superar as questões climáticas. Talvez isso seja importante, a gente se vê enquanto civilização num aspecto de capacidade de sobrevivência mesmo. De manutenção da espécie. De manutenção da espécie, de manutenção da vida. Talvez essa vai ser nosso grande desafio. Obrigado, Mariana. Obrigada a você, Muito obrigado Jair. pela presença. Que bom, muito prazer bom. falar com você. Prazer é nosso.